Boa noite. Gente, é tão bom quando a gente chega aqui e olha que o salão está começando a encher. Isso é maravilhoso, né? Era a reunião que estava faltando e a gente está vendo que estamos tendo a presença. Isso é muito bom. Nós vamos ter a página de abertura com o nosso companheiro Arthur, depois a prece e logo após o nosso estudo. Então, uma boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo, sejam aqui ou sejam em casa, que Jesus envolva cada um de nós. Sintam-se abraçados pela espiritualidade da nossa casa. Arthur, por gentileza. Boa noite para todos. Do livro de Joana Ângeles, Vida Feliz. A grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo, de humildade e de amor. Os homens grandes chamam atenção e projetam sombra, mas os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando rumos libertadores. Os verdadeiros heróis se ignoram, preocupados que vivem ajudar mais do que fazer a propaganda dos próprios atos. Torna-te um deles no silêncio das tuas realizações e na grandeza da tua pequenez. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma mensagem bastante confortadora da nossa querida Joana. E através dessa mensagem vamos unindo os nossos pensamentos e os nossos propósitos para conversarmos com o nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, estamos aqui. Chegamos até aqui. Em mais esse dia, mais essa sexta-feira, vencendo tantos desafios, muitas das vezes, no nosso dia a dia, mas com o propósito de aprender, de nos alimentarmos com todas as reflexões que serão trazidas nessa noite. Somos gratos pela oportunidade que nos concede. Pedimos, Senhor, que possa envolver nosso companheiro Edson Morgado com esse tema bem-aventurados os pobres de espíritos. Encontra-se no Evangelho, no capítulo 7. Com certeza será um tema muito abrangente, que vai nos tornar abraçados, envolvidos pelo teu carinho, pelo teu amor, sentindo-nos acolhidos. Senhor, ainda assim te pedimos, trabalhe nas mãos dos nossos companheiros passistas, para que eles, Senhor, possam ser os teus instrumentos na hora da aplicação do passe. Ainda te pedimos que as águas que se encontram lá na mesa possam também ser fluidificadas, se tornando o remédio para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. E agradecidos, Senhor, por essa noite, por podermos estar aqui, te pedimos a permissão
para dar por iniciado o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Edinho, agora é com você. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, gostoso. Uma satisfação, né? De certa maneira, a gente está reiniciando aqui como humilde expositor, né? Está um pouco emocionado, né? É a primeira vez que eu estou vindo aqui na reinauguração da nossa reunião, né, de sexta-feira à noite. Tem algum problema eu ficar sentado aqui? Não. Posso ficar sentado? Tranquilo? Está me enquadrando aí? Boa noite, então, a todos. Bom, gente, dito isso, foi-me dada aí a tarefa de refletir com vocês sobre esse tema que a Kátia já chamou a atenção, muito importante. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês estão vendo ali, né, Kardec e Jesus, que vão ser, né, os nossos guias principais aí nesta nossa exposição. Então é importante a gente começar, pode ir para o próximo slide, Marco, situando, né, em que contexto, né, Jesus pronunciou essa frase. Né? Às vezes a gente vê essas máximas assim soltas, né? Então é bom lembrar, embora eu saiba que muitos já sabem disso, né, que foi no seu memorável, né, Sermão da Montanha, Sermão do Monte, e também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças. E para que a gente tenha uma importância da ideia desse momento, né, da passagem de Jesus entre nós, eu trouxe ali, vocês vão ver ali no rodapé do slide, o depoimento do grande Mahatma Gandhi, né, que é bom que a gente se lembre, nem seguia o culto cristão, mas foi ele quem disse isso aí. Se perdessem todos os livros da humanidade e só se salvasse esse sermão que Jesus nos trouxe, nada estaria perdido. Então, isso é só para uma introdução, para a gente lembrar, né, que esta sentença de Cristo, né, ali estava. Próximo slide. Então, o Sermão do Monte, ou da Montanha, ele é descrito no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde ele nos informa, né, nos versículos 1 e 2, que vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte, e como ele se assentasse, aproximaram-se então os discípulos, e obviamente toda essa multidão junto, e passou a ensiná-los. E eis que a primeira sentença que ele faz é essa daí. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então essa foi a primeira sentença. Poderia conversar sobre as outras, mas a gente, né, hoje trouxe essa para analisar. E em simples frases de Jesus nós sempre podemos, né, aprender muito. Então vamos nos concentrar nossa reflexão nesta sentença de Jesus. Vamos ao próximo slide. Depois eu vou te dizendo quando você der mais um toquinho, tá bom? A gente acha que todos nós concordamos que o vocabulário humano, né, qualquer que seja a língua, é uma coisa bastante ineficiente para muitas vezes a gente conseguir expressar os nossos sentimentos, as nossas percepções. E até os significados que a gente deseja comunicar a outra pessoa. Então a gente sempre tem que entender que a gente precisa colocar algumas expressões, né, dentro de contexto, né, lembrando que isso aí foi dito, né, à época de Jesus. Porque senão a gente acaba perdendo, né, ou alterando o significado inicial. Agora, o que entender então por pobres de espírito? Que eu acho que é a questão principal. Né? Pobres de espírito, se a gente for, pode dar mais um toquinho aí, verificar a sua significação no dicionário, né? Tem um dicionário online, a gente vai ver que
ele é apresentado, o pobre de espírito, como se fosse alguém simplório, ingênuo, tolo. É assim que é apresentado, uma das suas significações. Se a gente consultar, no entanto, se a gente, na verdade, simplesmente descrever aqui o que a percepção popular, pode botar mais um, vai dizer, né? Geralmente ela tem um sentido pejorativo. Ela ainda habita as nossas mentes, né? Porque nós temos o condicionamento de entender, muitas vezes, se nós não tivermos, por exemplo, nenhum condicionamento religioso, né? Muitas vezes a gente vai entender aquela pessoa, ela é pobre de espírito, né? Como uma pessoa mesquinha, egoísta, né? Sem respeito ou empatia pelo próximo. E é claro que a bem-aventurança de Jesus não é destinada a esse tipo de pessoa. Não é. Agora, já no contexto religioso, próximo, que está mais na mente daquele que, né, se evangeliza, né, o pobre de espírito tem uma significação completamente distinta. Né? Seria uma pessoa humilde e que reconhece, né, que na verdade nada tem, que tudo que tem é de Deus. Basicamente a gente pode dizer isso. Inclusive, em algumas traduções da Bíblia, a gente não vai encontrar, né, pobres de espírito, a gente vai encontrar humildes de espírito. Vamos falar um pouquinho mais disso mais adiante. Então a gente já sabe, né, logo de cara, só para a gente contextualizar aqui, do que nós estamos falando, embora essas outras significações existam, inclusive, muitas vezes, no nosso próprio entendimento, de repente, do tipo de conversa ou com alguém que a gente esteja falando. Vamos para o próximo. A gente também, para compreender o significado de pobre de espírito, vale também a gente entender o significado histórico do que muitas vezes as pessoas se referem como homens de espírito. Que na significação linguística, e talvez popular, né, como a gente viu, será o oposto de pobres de espírito. Então, são homens de espírito. E a este tipo aos homens de espírito, assim se refere Kardec. Vocês vão poder acompanhar ali comigo. Os homens de saber e de espírito. Então, coloca ali, né, o homem de saber e de espírito. Tanto é, se a gente for ver a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo por Herculano Pires, ele não fala os homens de saber e de espírito. Ele coloca os homens cultos e inteligentes. Para vocês terem uma ideia como é que é essa questão da tradução. Né? Mas essa expressão homem de espírito efetivamente existe desde há muito tempo. Né? Então o Kardec dizia, esses, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Então, eles mesmos, né, se colocam numa posição oposta aos pobres de espírito, considerando-os pessoas ignorantes, né, e que chegam ao ponto de, muitas vezes, tomar a sério essas coisas que, às vezes, eles não acreditam, ou que não têm capacidade de compreender e preferem, né, negar. Então, dá para entender aí o porquê que Jesus, né, promete o reino dos céus aos pobres de espírito. É porque ele está excluindo justamente esses que são ditos homens de espíritos, né, e que, infelizmente, geralmente, né, são ricos de quê? São ricos da soberba, são ricos da prepotência, do orgulho. Vamos no próximo slide para a gente ver que Emmanuel, né, que nos esclarece também a esse respeito, né, lá na obra do Consolador. Diz ele, perguntando desde o início, não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? Aqueles homens que, né, de fato, né, muitas vezes são portadores de uma inteligência muito grande, né, e conseguem, né,
vamos dizer assim, nesse mundo que nós vivemos, né? Projeções, né? Por conta disso, mas geralmente, né? Se achando acima de qualquer coisa. Então, é por essa razão, diz ele aqui, ó, é que em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor Jesus aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, a gente pode concluir, né, que os pobres de espírito também são os pobres de prepotência. E é isso que os eleva moralmente. Pelo menos em relação, né, a esses falsos sábios que nós nos referimos aqui. E aí, no próximo slide, voltando lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente quis só fazer esse entendimento do porquê que aparece pobre de espírito, porque os homens de espírito, né, que seriam os cultos e inteligentes, mas também prepotentes, né, é contra esse que Jesus, né, estava se referindo quando exaltava os pobres de espírito. Mas voltando aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, continua nosso codificador, né, a nos explicar que se recusam, se referindo naturalmente, né, a esses homens de espírito, esses homens que nós acabamos de dizer, se recusam a admitir o mundo invisível, que é uma das coisas que eles, né, não admitem, não compreendem, né, a possibilidade da existência do mundo espiritual, então negam. E também, muitas vezes, negam o próprio Deus. Né? Então, se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Então, esse é um aspecto muito importante, não é, gente? Porque não é uma questão desses irmãos estarem completamente cegos. Vamos refletir juntos. Né? Quem é que deveria ser o primeiro a admitir a existência de uma inteligência suprema e da nossa pequenez diante ou dentro desse universo que a gente conhece? Seria as pessoas incultas, os pobres de espírito, que nessa encarnação, né, eles não possuem acesso ao conhecimento? Ou seria aqueles outros, né, que são cultos e inteligentes e que têm a oportunidade de desbravar a constituição e a imensidão, né, tanto do micro quanto do macrocosmo? O que vocês acham? E ainda com a possibilidade de estudar os mecanismos pelos quais, né, a natureza, né, nos oferece tantas maravilhas. Qual desses dois teriam mais condições e teriam até, né, admitir isso melhor? Isso é impressionante, né? Por isso que é bom que a gente lembre o que Kardec está falando ali. Não é que esteja fora do alcance deles. Engraçado, né? Pois é. Então, se todo esse conhecimento, né, fosse honestamente interpretado, né, a gente chegaria a duas conclusões. Uma, né, que tudo o que acontece parece ter uma ordem, parece ter uma causa inteligente. E essa causa inteligente, né, parece ser superior a nós mesmos. É o que a gente chama de suprema inteligência. Não precisamos chamar de Deus, não. Mas esse é um fato, né, que deveria ser deduzido pelas observações, principalmente desses homens. E a outra é que nós conhecemos muito, mas muito pouco mesmo, né, os mecanismos que regem o universo. E também esses têm mais condições de chegar a essa conclusão do que os ignorantes. Porque eles estão a cada vez, pelo menos são os verdadeiros sábios nos dizem, né? Quanto mais eles se aprofundam, mais eles percebem que estão na ignorância. Mas a maioria, infelizmente, né, não faz dessa forma. Então, por que isso não acontece? Né? É o que Kardec também disse ali para a gente.
É porque o orgulho está cegando essa razão, né, que seria extremamente propícia, né, para que isso tudo fosse até mais, né, claro. Né, essas coisas que para eles, né, são incompreensíveis, poderiam ser, né, admitidas como incompreensíveis desde que eles não tivessem orgulho. Então, mesmo portadores de alguma bagagem intelectual, né, que a gente ainda tem que dizer que é sempre relativa, o orgulho, né, eles são vítimas desse orgulho. Né? Acabam se o quê? De que eles são vítimas? De um conceito superestimado de si mesmo. Foi o que Kardec falou para a gente. Né? E aí desconsidera aquilo que eles não compreendem. Né? Eu estou repetindo isso, né? Mas é importante para a gente entender o que acontece. Né? Então, eles se enclausuram nas suas próprias concepções, né? E não se abrem, né, para analisar o universo, né, e mesmo a existência humana, né, não apenas nessa dimensão como em outra. Então, mais difícil ainda, né, para eles é essa questão, né, da dimensão espiritual, né, que ainda não encontram ferramentas diretas para que eles possam entender isso, então se nega, né, porque não pode ser que exista isso. Mas continua Kardec a respeito desta sentença de Cristo. Vamos à próxima. Ele diz o seguinte: ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. É o que mais ou menos nós já chegamos à conclusão. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Mas vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. E para que a gente possa corroborar essa interpretação, né, que é a interpretação espírita, nós vamos recorrer ao Espírito de Emmanuel. Vamos ao próximo. E aí, novamente, eu chego lá no Consolador, né, e vejo que Emmanuel, quando questionado, né, sobre a sua interpretação da bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito, ele responde o seguinte: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Esse, né, quando a gente fala costumam triunfar nas lutas do mundo, diz respeito aos valores, né, que o homem, que a sociedade, né, fortalece. E que acaba, né, colocando os holofotes para essas pessoas que muitas vezes né, colocam muitas vezes prepotentemente. Né? Por exemplo, se tiver alguém que diga que não sabe alguma coisa, né, ela vai ser considerada, né, uma pessoa que não venceu, ou que pobre de espírito. Né? Então também isso tem muito a ver com os valores, né, que a gente coloca como priorização ainda, né, a nossa sociedade humana. De qualquer maneira, nós vemos aqui que Emmanuel está em perfeita consonância com o ensino que Kardec nos mostrou no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ao próximo. Então, ainda tentando sugar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de leite dessa nossa máxima, né? A gente lembra que Jesus colocou o cultivo da humildade como pré-requisito para alcançar esse reino de Deus. Ainda não falamos desse reino dos céus, né? Reino de Deus, né? Reino dos céus. Né? E que a gente sabe, a gente não vai entrar muito a fundo nisso, mas é outra questão para reflexão, né? Mas normalmente, quando a gente vê as pessoas conversando e falando sobre esse reino dos céus, ele normalmente pode ser interpretado seja como uma situação melhor na nossa
dimensão espiritual, né, para a qual todos nós retornaremos, mas, sobretudo, esse reino dos céus, né, ele deve ser interpretado como a nossa paz da consciência, como a nossa aventura íntima, né, daquele espírito que passa a comungar, a entender e a vivenciar os desígnios de Deus. Então, essa que é a bem-aventurança prometida por Jesus. E reparem que nessa sentença, né, que é a primeira do sermão, vejam o verbo, né? Reparem que ele promete essas bem-aventuranças para já, porque ele fala assim, porque deles é o reino dos céus. Interessante isso, né? Por que será que Jesus não falou como as demais sentenças serão? Alguns outros textos do sermão, né, como por exemplo aqui, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele diz, deles é o reino dos céus. Então isso pode muito bem significar, gente, que aqueles que vivem, né, verdadeiramente como pobres de espíritos ou humildes de espíritos, eles já colhem essa aventura desde que a vivenciem. Mas por que humildes de espírito, ou pobres de espírito, como quisermos? Por quê? Por que não poderia ser simplesmente ali bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus? Ou só os pobres, porque é deles o reino dos céus? Alguém sabe? Essa pergunta, né, ela foi feita, vamos para o próximo slide, pelo Vinícius. Vinícius é o codinome de um escritor espírita formidável, que viveu no século XX. É o codinome de Pedro de Camargo. Então, ele, no seu livro Em Torno do Mestre, também tem um outro livro, Nas Pegadas do Mestre, tem uma série muito interessante. Ele publicou esse livro porque ele fazia artigos, né, onde ele falava sobre a doutrina espírita. E aí, na sua reflexão, né, sobre essa pergunta, por que pobres de espírito? Vamos mais um aí. Ele responde o seguinte, simplesmente porque há várias formas de humildade, mas somente uma, né, somente a humildade de espírito faz jus ao reino dos céus. Vamos entender um pouquinho mais que isso? Dá mais um toque aí. Olha lá ele falando aqui, ó. Há humildes, há pessoas humildes de aspecto, há pessoas humildes de posição social, não é assim que a gente fala? Há humildes de haveres, humildes de profissão, humildes de trajes, humildes até na fisionomia. Não é verdade, gente? A gente não costuma falar isso? Pô, aquela pessoa humilde disso mesmo. Mas que não necessariamente são humildes de espírito. Então parece uma redundância, né? Mas não é. Né? É uma significação, é uma especificação, né, de humilde mais completa para que Jesus quis dar ênfase para que não se engane. Né? Então, segundo o Vinícius, ele completa ali, ó, a verdadeira humildade, como aliás todas as virtudes, vem do íntimo. O exterior nem sempre traduz o interior, não é verdade? Então, segundo ele, a humildade do espírito, né, referida por Jesus, ela não é uma condição de privação que é imposta ao espírito, né? Simplesmente porque, né, nós viemos aqui, podemos ter as nossas privações, né? Nem isso pode nos fazer pobres, mas não necessariamente pobres de espírito no sentido que nós aprendemos aqui. Né? Então, as condições de privação material, intelecto, moral de uma existência, ela não garante, né, que o espírito reencarnante vá se tornar humilde mesmo. Né? Apesar da sua posição humilde, ele pode não ser humilde. É importante que a gente lembre disso. Né? Então, será preciso que nós que conhecemos, né, o dogma da reencarnação,
né? Vai ser preciso muitas experiências, né, para o espírito orgulhoso, né, até ele se curvar a essa grandeza de Deus. Né? E o que significa se curvar à grandeza de Deus? Né? É a gente vivenciar, né, não como detentores da verdade, né, mas como aprendizes, né, como os prontos do serviço para aprender e para realizar. Né? Vamos mais um pouquinho à frente. Lá, vamos buscar também agora, já que a gente está falando de virtude, né? Buscar aí o que Emmanuel acha a respeito da humildade. Né? Diz ele aqui, quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, olha aí, já aí é bastante interessante, né? A gente vê que ele está falando de quem realmente reflete de si os benefícios, né, dessa virtude, que é a verdadeira humildade, né? E ele me fala dessa desconhecida, né? Quase desconhecida. Por que é uma virtude quase desconhecida? Porque, né, nós não estamos, na nossa maioria, acostumados a vivenciá-la. Não essa, né? Nós estamos nos referindo aqui. Então, aceita sem constrangimento, quem é essa pessoa, né, a obrigação de trabalhar e servir, eu acabei de falar, a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. Né? Então, estamos falando aí de serviço, né, e esse serviço sendo feito sem alarde. Vamos no próximo, porque ele complementa. E isso é muito importante que a gente saiba. Né? Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la, né? Cultivar a humildade, é avançar para frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Então, gente, a gente nota ali, né, o quanto a humildade ela é importante. Né? Ele fala de uma coisa muito importante, né? Liberdade interior. É isso que ela projeta em nós, a vivência dessa humildade. Né? E justamente aquilo que é contrário à humildade, que a gente acabou de falar, que é o orgulho, né? Ele é, ao contrário, um escravizador. O orgulho, ele nos escraviza, ele nos engana, nos ilude, né, em relação à nossa própria condição. Né? Muitas vezes a gente acha que o orgulho é simplesmente a gente não se sentir acima de outras pessoas, mas não é só isso. Quando a gente se importa demais com o que os outros falam de nós, ou que simplesmente achem de nós, às vezes a pessoa não fala nada, a gente é que acha. Né? A gente fica preocupado com o que os outros vão, né, saber de nós. Então a gente não se apresenta como nós realmente somos. Isso é humildade? Vai dizer que isso não é verdade. A maioria das vezes nós não temos a coragem de nos apresentarmos como nós realmente somos. Nós vivemos escondendo isso. Qual é a causa fundamental disso? É o orgulho. É porque a gente às vezes consegue ver o orgulho só como um melindre, mas é isso. Aliás, tem relação a nós mesmos, né? Quando a gente paga um mico, né? A gente costuma falar assim, né? A gente faz uma besteira, a gente fica o dia inteiro sofrendo por ter feito aquilo. A gente não admite de maneira nenhuma. Agora, mas nós somos imperfeitos.
O que dói tanto assim? E o pior, os outros também são. Aqueles que a gente está tão preocupado, né, com a opinião ou com o que eles vão pensar de mim. Vocês viram como é que seguir Jesus é simplesmente usar a razão? Mas a gente não usa, apesar de somos seres inteligentes. Então, depois dessa reflexão de hoje, que já estão aqui nos meus últimos minutos, o que a gente pode fazer? Botei esse bonequinho. Está vendo o orgulho ali? Vocês precisam falar alguma coisa dessa ilustração? Então, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, a gente não desanimar e nem se culpar por a gente ainda não ser, né, totalmente humilde. Né? Acabei de falar, nós somos espíritos perfectíveis, nós somos fadados à felicidade, principalmente quando nós entendemos, né, de acordo com a nossa doutrina, que somos espíritos imortais, em constante evolução. Mas nós ainda somos imperfeitos. Precisamos entender o que realmente nós somos. No estado evolutivo que a gente se encontra. Não é o que a gente vai estar, nem o que a gente já foi. É o que a gente se encontra. Então a gente precisa ter clareza em relação ao que nós realmente somos. Nós não somos humildes, mas precisamos ser humildes o suficiente para, pelo menos, né, nos desmascararmos. Em primeiro lugar, para nós mesmos, porque muitas vezes a gente não consegue nem desmascarar. A gente pode, às vezes, esconder das pessoas. Mas o problema é que nós costumamos nos esconder de nós mesmos, porque nós não paramos para refletir sobre isso. E a outra coisa é buscar, sem tréguas, nos livrarmos daquele peso ali. Então é combater qualquer resquício de orgulho que a gente perceba em nós. E que os outros também percebam, gente. E aí é o grande desafio, porque como a gente já tem o orgulho, a gente não gosta, né, de quando as pessoas percebem isso na gente. Mas eu só estou precisando me livrar do orgulho. Se alguém me apontar um resquício de orgulho, não seria bom? Mas aí não. Não. Então parece que fica um ciclo vicioso, né? Então, gente, a luta continua, né? Mas conforme a gente vai avançando pouco a pouco, nós vamos percebendo, avançando pouco a pouco, se livrando um pouquinho daquele orgulho ali. A gente vai ficando mais leve, né? E que vale a pena trilhar esse caminho aí que Jesus nos apontou. Né? Então, dá mais um toquezinho aí, porque a grande luz, né, é o mestre, e a gente deve sempre tentar se esculpir, né, o nosso mundo íntimo de acordo com as suas instruções. Porque tem dado certo até agora, vamos continuar tentando. Que a paz de Jesus esteja conosco. Obrigada, Edinho. Eu acho que eu desliguei. Obrigada, Edinho. Gente, foi muita reflexão, né? É muita coisa. Essas últimas dicas aí que você deixou para nós de não desanimarmos e continuar a combater o orgulho, muito importante para todos nós. E é interessante que essa reflexão de pobre de espírito, né, não com aquelas características que a Jean falou, mas é você internamente, o que você está fazendo, né? Qual é a sua intenção? Com certeza, mais uma noite que vai ficar para refletirmos. Levar isso para dentro da nossa casa e começar a trabalhar dentro de nós e com aqueles que nos cercam. Vai fazer toda uma diferença aí. E assim, seguirmos essa luz que Cristo deixou para nós, que é o Evangelho dele. E aí, na noite de hoje, eu ainda vou pedir a você, Edinho, se você pode fazer, por gentileza, a prece para nós. Muito obrigada, viu? E uma boa noite para todos vocês que estão em casa.
Então, meus irmãos, vamos aproveitar essas reflexões e nos unirmos sinceramente, elevando nossos pensamentos a nosso amigo, nosso mestre e guia Jesus. Bom e amado Jesus, obrigado mais uma vez por nos conceder a oportunidade de estarmos nesta casa de oração. Aqui encontramos, Senhor, as vibrações salutares e que nos ensejam a reflexão sobre tantas coisas das quais ainda somos carentes. Vivemos ainda, Senhor, uma vida de preocupações, uma vida de, digamos assim, uma certa insanidade emocional, mental, que precisamos curar. E sabemos que o caminho é continuar tentando interpretar e vivenciar os teus ensinamentos. Ajuda-nos nesse propósito, Senhor. Mas também nos ajuda a servir, porque é grande a carência do mundo que nos encontramos. Se somos esses seres imperfeitos que ainda estamos aqui, sabemos também que ainda podemos muito dar. Sejamos então, Senhor, seus eternos aprendizes e servidores. E que façamos isso com alegria, que façamos isso com espontaneidade e que façamos isso com extrema confiança. Que isso robusteça a nossa fé e nos dê coragem, Senhor, para continuar no rumo do nosso aperfeiçoamento. Pedimos também, Senhor, para que continues abençoando esta casa em seus elevados propósitos, seja na dimensão física ou espiritual. E que as vibrações que nos envolvem nessa assembleia reunida em teu nome possam de alguma forma se propagar além das fronteiras da nossa casa, alcançando a todos os irmãos que nesse momento precisem dessas vibrações, seja no plano físico, nas suas experiências mais difíceis de expiações e provas, seja na espiritualidade, onde tantos irmãos ainda carecem e precisam dessas vibrações. E assim, extremamente agradecido, pedimos que em teu nome, sobretudo em nome de Deus e de nossos amigos espirituais, seja dada como encerrada a nossa reunião desta noite, facilitando os trabalhos que irão ser continuados na aplicação dos passos terapêuticos. Que assim seja, graças a Deus.